Daqui a pouco, Momento Devocional, com Pastor Paulo César Reis, ao vivo no Facebook. Daqui a pouco, Momento Devocional, com Pastor Paulo César Reis, ao vivo no Facebook. Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia na paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora do seu dia, para a continuação do nosso estudo bíblico em série. Estamos estudando primeira carta de Paulo a Timóteo. Hoje chegamos ao capítulo 2. Quero aqui fazer um agradecimento a você que tem apoiado com as suas orações esse ministério de ensino pela internet. Também especialmente agradecer ao pastor Marcelo Santos e ao amado irmão Laerte Carneiro, juntamente com a sua esposa, a doutora Luana Araújo, que têm sido apoiadores de primeira hora desse trabalho que realizo aqui através do Facebook, do Instagram e do YouTube, levando a palavra de Deus nesse ministério há mais de 5 anos. Bem-vindo a você que também tem compartilhado essa live com seus contatos. Prepare aí a sua Bíblia, o seu tempo, a sua especial atenção. Daqui a pouquinho vamos começar o estudo da Bíblia. 1 a Timóteo, capítulo 2, tá? Daqui a pouquinho. Também quero pedir a você que acompanha pelo YouTube para se inscrever no meu canal, o canal Paulo César Reis. Tem mais de 300 vídeos postados para levar o ensino da palavra de Deus, alguns também com uma live musical. E agradecendo aí a presença sempre participativa da nossa irmã Marisa Félix Pereira, diretamente lá de Petrolina, Pernambuco, a irmã Eide de Bruxelas, Bélgica, mas que por esses dias está aqui no Brasil, em Petrolina, junto com a sua querida mamãe. Também quero agradecer a participação de sempre da irmã Iris Silva, de Paraopebas, Pará. Também quero agradecer aí a companhia daqueles que estão em outros países, em outros estados do Brasil, aí do Paraná, os meus amigos paranaenses. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. E sem mais delongas, eu quero aqui fazer uma breve recapitulação do que passamos ontem para continuar no capítulo 2 a partir de hoje. Muito bem? Já estou aqui com a Bíblia aberta no capítulo 2 de 1 a Timóteo. Só voltando, eu estava falando e me esqueci de um detalhe. Para você que acompanha pelo YouTube, além de acompanhar, eu quero fazer um pedido para você se inscrever no canal, me ajudando a alcançar 1.000 inscritos. A partir daí o YouTube ele já incentiva mais a distribuição do vídeo, porque o considerará relevante para mais pessoas. Isso vai, por assim dizer, turbinar as visualizações, ainda que o canal não é monetizado, o objetivo não é esse, mas o objetivo é que as mensagens aqui colocadas cheguem a um número maior, cada vez maior de pessoas. Também você pode deixar o seu joinha, o seu gostei, o seu like, tá? Isso também incentiva a divulgação do vídeo. Bom, a primeira epístola, que é uma palavra antiga para carta, né? Mas só observando que tinha uma formalidade, uma estrutura formal quando se escrevia um documento, porque pouca gente sabia escrever e menos pessoas ainda sabiam ler. O material usado para escrever também era raro e por isso mesmo caro. Então, já se previa que um documento escrito, como as cartas de Paulo, eles iam ter um uso longo e serem guardados como um documento. Por isso tinha toda uma estrutura, uma formalidade. Bem, e o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, das 4 que ele fez,
ele passou por Listra, uma cidade da Macedônia, onde ele conheceu uma família. Não é dado o nome do homem, do chefe da família, mas ele era grego. Já a mulher chamava Eunice e com ela também a sua mamãe, Lloyd. Eles tinham um filho de aproximadamente 16 anos chamado Timóteo. Aquela mãe, aquela avó e aquele rapazinho eram judeus. Mas ao ouvir a anunciação do Messias prometido de Israel, o Salvador, Jesus Cristo, eles se converteram a Cristo. Quando Paulo voltou na segunda viagem missionária, ele resolveu levar consigo a Timóteo. Ele já estava com Silas. A primeira foi com Barnabé. Agora ele estava com Silas e ele levou também a Timóteo, que se tornou um dedicado e jovem obreiro cristão. Quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, já havia passado algum tempo. E Paulo agora o estabelece como bispo ou pastor em Éfeso. Então aquele jovem estava começando um ministério pastoral e Paulo cuidou de dar-lhe recomendações pastorais importantes, muito úteis para o ministério que ele desenvolveria ainda muito jovem, talvez com 21 anos, naquela igreja. Igreja que ele ia servir por cerca de 15 anos, até quando foi morto lá no ano 80. Paulo escreveu no ano 64 para 65 e Timóteo, segundo a tradição, foi morto por apedrejamento, porque tentou obster uma procissão pagã naquela cidade, e eles, enfurecidos, não só não o ouviram, mas também o apedrejaram até a morte na cidade de Éfeso, possivelmente no ano 80. Há uma outra data controversa, mas isso é uma informação extra-bíblica, que, portanto, é relativa, não é absoluta como é a palavra de Deus. Bem, no primeiro capítulo, Paulo falou de vários assuntos, principalmente do cuidado com os falsos mestres e com as falsas doutrinas, porque um falso ensino tolerado, permitido dentro da igreja do Senhor, vai gerar crenças falsas, deturpadas, que por sua vez vai levar a pessoa a um modo de vida também errado. E aí o resultado não pode ser bom. Não vem coisa boa de coisa ruim. Não vem coisa certa de coisa errada. E Paulo então falou principalmente disso no primeiro capítulo. No segundo capítulo, que vamos começar agora, Paulo vai falar primeiramente da importância da prática de oração por todos os homens. É o assunto do verso 1 ao verso 7, que passo a ler agora juntamente com você. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém. Muito bem, aqui está dando um conselho importante, uma recomendação importante que Paulo dá a Timóteo, o qual, por sua vez, deveria retransmitir aos demais cristãos, principalmente lá na cidade de Éfeso, onde ele estava localizado como bispo, como supervisor
daquela igreja local, que é a prioridade da oração, porque o texto começa dizendo antes de tudo. Antes de tudo é o que se usa para alguma coisa que é muito importante, que é uma prioridade. Por isso a expressão antes de tudo. Exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças. Aqui nós vemos 4 modos em que se deve orar. A súplica, que é aquele pedido, aquele rogo insistente a Deus. As orações, que são demais declarações a Deus. Intercessões é pedir em favor de outrem. E ações de graças, que é aquilo que a gente ajuda a agradecer. Alguém está agradecido e a gente se junta a ela para agradecer a Deus por algo recebido. Agora, é importante que o texto diz aqui, por todos os homens. Por quem um cristão pode e deve orar? Por todos. Ele não deve orar só pelos da sua família, só pelos da sua igreja local, só pelos da sua denominação, e nem tão somente por aqueles que são cristãos. Por todos os humanos, aqui diz antropos no grego, que quer dizer ser humano em caráter geral. Aí Paulo vai explicar o alcance desta obra, desta ação de oração, que é em favor dos reis. Mesmo um rei, quer dizer um governante, no nosso caso, do nosso país, o presidente da República, o governador do estado, o prefeito da cidade, os poderes legislativo, judiciário, o poderio militar, os ministros de estado, secretários de estado, vereadores, secretários municipais, todos aqueles que estão investidos de autoridade também precisam da intercessão do povo de Deus, porque eles são detentores de uma autoridade no campo político, administrativo, terreno. Mas o povo de Deus, como igreja, como embaixadores dos céus, como sacerdócio real, nós temos o poder que tem a oração. A oração tem poder, muito pode em seus efeitos a súplica de um justo, escreveu o apóstolo Tiago, dando o exemplo de Elias, que era um homem como a gente, como nós, mas ele orou e Deus cerrou os céus e não choveu por 3 anos e meio, mas quando ele orou para chover, Deus mandou chuva. O poder de Deus se manifestou na oração de Elias, e Tiago nos lembra que nós também devemos orar. E Paulo escreve a Timóteo que a igreja deve orar pelas autoridades, começando do maioral de uma nação, que é o seu rei, sua rainha, seu presidente, sua presidente, ou primeiro-ministro, o que for, né? Imperador, imperatriz, desde a mais alta autoridade, porque os acertos, a boa condução na administração pública vai refletir numa qualidade de vida melhor para todo o povo. E quando fala todo o povo, inclui também os crentes. Por isso Paulo se inclui entre os beneficiados, dizendo, para que vivamos. O verbo viver aqui está na segunda pessoa do plural. Ele vai viver e nós vamos viver. Ele vive e nós viveremos. Vida quieta, tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. O tão esperado equilíbrio social depende do equilíbrio dos governantes. Passa por eles. O deles reflete no povo. Nós temos muito que orar no nosso Brasil. Vivemos tempos difíceis, de muita polarização ideológica, de muito desânimo da parte daqueles que não se conformam de ver as coisas indo como vão. E nós precisamos
Orar. Mas quando orar? Para agradecer quando tudo ficar como a gente quer? Não, é antes. Aqui diz antes de tudo. Antes de protestar, antes de postar alguma coisa, antes de abrir a boca e reclamar, ore. Você pode fazer essas outras coisas enquanto for permitido, mas antes de tudo, ore. Por isso é uma prioridade a oração que suplica a Deus pela nação quando atravessamos um tempo de crise, de calamidade pública, mas também de intercessão, quando há um clamor, uma necessidade e todos nós nos unimos intercedendo por aquela causa, como nós cristãos estamos intercedendo pelo fim da guerra em Israel, lá na faixa de Gaza, da Rússia com a Ucrânia, porque tudo isso afeta a nossa vida, principalmente num tempo de globalização da política, da economia e dos costumes, como o que tem acontecido. Uma guerra num lugar não atinge apenas aquele lugar, de certa forma atinge a todos. E aqui diz no verso 3 que isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Quando a gente ora, a gente intercede e a gente também ajuda a agradecer quando alguma coisa deu certo, alguma coisa boa veio. O texto diz que isso é bom e agradável diante de Deus. Ou seja, o que está dizendo aqui é que Deus se agrada disso. Quando nós assim fazemos, Deus se agrada. E olha, é coisa importante agradar a Deus. Aqui fala que Deus se agrada e que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Imagine o político, o artista, o figurão da sociedade que você mais abomina por suas práticas. Deus quer a salvação dele, dela. Aquela pessoa que é persona não grata no seu coração. Deus quer a salvação dela. Por isso devemos orar. Deus que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque uma pessoa que você conhece aí do mundo da política, uma autoridade que está enfiando o pé pelas mãos e fazendo tudo errado, é porque ela não chegou ao pleno conhecimento da verdade. Já pensou essa pessoa chegando ao pleno conhecimento da verdade pela genuína conversão a Jesus Cristo, transformada, nascida de novo, gerada novamente pelo poder do Evangelho e do Espírito Santo? Deus quer isso. E aqui diz também, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Esse versículo de 2 Timóteo 2,5, ele é um versículo basilar para a oração do crente. O verdadeiro cristão não vai pedir a nenhum outro Deus, senão ao único Deus vivo e verdadeiro, o Deus da Bíblia. E ele não vai ter como mediador entre ele e o único Deus vivo e verdadeiro nenhuma outra pessoa a não ser Jesus Cristo, homem. Porque Jesus Cristo sempre foi 100% Deus. Mas aproximadamente 2024 anos ele também é 100% homem. O Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós. E como homem, ele se qualificou vivendo uma vida sem pecado, morrendo sem pecado e ressuscitando em corpo glorioso, e foi ascendido ao céu, está à direita do Pai e por nós intercede. É o nosso mediador que está no meio entre nós e o Pai. Mas só ele. A mãe dele não serve. Os irmãos dele não servem. Os apóstolos dele também não servem. Os ministros dele, como eu, também não servem. Nós servimos como intercessores, mas como mediador, Jesus Cristo e somente Jesus Cristo. Então, observe a importância desse versículo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O qual, Jesus Cristo, homem, a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar
em tempos oportunos. Sempre que for oportuno, como igreja, nós devemos proclamar que Jesus se deu em resgate por todos. Ele não morreu para salvar os escolhidos, ele morreu por todos. Aqueles que decidirem, que escolherem se entregar a ele, reconhecendo-o como Salvador e Senhor, serão salvos. Glória a Deus, graças a Deus. Também quero prosseguir no verso 7. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Esse mesmo Paulo, antes Saulo de Tarso, que perseguiu a igreja, que perseguiu a muitos cristãos, que apavorava os cristãos do seu tempo da ignorância, antes de ele se converter. Agora ele foi, diz aqui, designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios, das nações fora de Israel, na fé e na verdade. Fé e verdade. A verdadeira fé é a fé que procede da verdade bíblica. E essa fé que procede da verdade bíblica e que, portanto, é a fé verdadeira, ela nos conduz em uma vida, em um caminho de verdade, não de enganos, de fingimentos, de hipocrisia, de mentiras, mas um caminho de verdade. Bom, vamos a uma próxima etapa do nosso capítulo 2, a partir do verso 8 até o verso 15, para concluir por hoje, quando o assunto é o proceder conveniente no culto público. Olha, Deus tem forma, tem padrão estabelecido para ser adorado, que Ele mesmo estabeleceu. Não é cada um fazendo da sua própria maneira. Cada um adora a Deus do jeito que sentir. Não. Cada um canta do jeito que quiser. Não. Cada um presta o culto que ele entender que é melhor para Deus. Não. O culto é para Deus e é Deus quem determina como, quando, onde, por quê. Deus estabeleceu formas. O culto é para Ele. Aliás, o culto é só para Ele. O único que tem o direito de assistir o culto e de receber o culto é Deus. Nós somos o culto, nós prestamos culto a Deus. Então a adoração reconhecida, validada por Deus, é aquela que tem base na palavra viva, inerrante, imutável e infalível de Deus, a Bíblia Sagrada. É aquela adoração que segue o padrão bíblico, senão Deus não aceitará. E eu vou ler aqui um pouco do que Paulo escreveu sobre isso. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade ou contenda. Primeiro, nós somos partes do culto, não apenas as nossas palavras, o nosso repertório, a nossa falação, a nossa cantoria, mas nós mesmos, a nossa vida é parte do culto, da adoração a Deus. Observe que nos 2 primeiros cultos, Deus se agradou de um e não se agradou de outro. Por quê? O culto de Abel, Deus se agradou porque a Bíblia diz que atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, e se agradou. No segundo, o culto de Caim, atentou o Senhor, mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. A Bíblia vai nos revelar depois no Novo Testamento que Caim era do diabo, que tinha ódio no seu coração. Ele fez, mas ele não era. O culto não é apenas o fazer, é o ser. Por isso é que o texto fala de pessoas, quero pois que os homens, os varões, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda, sem animosidade. Sabe, não dá para o único Deus vivo e verdadeiro, eu não posso estar no momento bombardeando um país, uma nação, uma cidade, e logo em seguida me ajoelhando no chão e
querendo orar e falar e adorar o único Deus vivo e verdadeiro. A adoração a Deus procede de um coração que ama, que serve, que se submete a Deus e ao seu principal mandamento, que é o amor exclusivo e acima de tudo a Ele próprio, mas também ao próximo como a si mesmo. Por isso fala de mãos. Mãos apontam para as nossas obras, o que nós fazemos, certo? Entendido aí? Mãos aqui fala de obras, das nossas ações, sem ira e sem contendas, mãos santas, separadas para fazer só o que for bom. Da mesma sorte que as mulheres, está falando de culto, está falando de adoração, não mudamos de assunto. Aqui diz que da mesma sorte as mulheres em traje decente. Não precisa olhar para isso não, Deus quer só o coração. Não é o que está dizendo aqui. Aqui diz em traje decente, se ataviem, se enfeitem. Bem-vinda, irmã Nilva Leão, bem-vinda, irmã Odília Carolina. Se ataviem, pode se ataviar, se enfeitar. A questão é a decência, tá? Em traje decente, verso 9. Com modéstia e bom senso. Modéstia é ficar aquém do que você pode comprar. Não vai gastar tudo no vestido, numa roupa, num penteado e ficar uma pessoa muito ostensiva, até humilhando aqueles da sua comunidade ali que estão ao seu redor no momento de culto. Quem deve brilhar lá mesmo é Jesus. Fique bonita, irmã, fique bem arrumada, fique perfumada, mas sem exagero. Modéstia é pisar mais no freio do que no acelerador. Aqui diz com modéstia e bom senso. Bom senso é a capacidade, a sensatez de julgar que alguma coisa é ou não é apropriada para aquela hora, para aquele lugar. É claro que eu não vou à praia de paletó e gravata, mas também não vou vir para o culto de bermuda, de sunga, de camiseta sem manga para adorar a Deus numa adoração comunitária. Não convém. A roupa, ela segue o protocolo da sociedade. Você se assustaria de ser abordado aí numa quebrada da cidade por um carro não caracterizado, por pessoas sem uniforme, sem distintivo, sem nada, dizendo que é da polícia. Certamente isso você não reconheceria como policiais, porque policial tem uniforme, tem farda. Pessoal da área médica também tem o seu protocolo, os bombeiros, alguém que faz o serviço de limpeza da cidade tem seu uniforme. Agora a gente vai reunir para adorar a Deus vestido como quem vai para a praia ou para o shopping. Tem o bom senso. Bom senso faz parte da sabedoria da pessoa. E a Bíblia diz lá em Eclesiastes que o sábio, a sábia, conhece o tempo e o modo. Qual é o tempo? Onde eu estou? Onde eu vou? E qual é o modo? Por isso está dizendo com modéstia e bom senso. É o verso 9. Não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou santuário ou vestuário dispendioso, caro. Sabe, se você congrega numa congregação que a maioria das pessoas tem uma condição financeira bem simples, como onde eu congrego há 33 anos, e você sabe que ali são pessoas trabalhadoras, da classe trabalhadora, e você chega ali com um vestido de 30 mil reais, com joias que passam de 200 mil reais no pescoço, na cabeça, no pulso, isso é constrangedor. Você vai captar ou capturar a atenção do culto para você. Isso não é apropriado. Lembra, na adoração, quem brilha é o Senhor. Nós só refletimos o brilho da glória dele em nós. Por isso não é apropriado. Paulo está falando de adoração. Nem com cabeleira frisada ou com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Boas obras. Olha,
que você vai vestir hoje? O que você vai pôr para acompanhar esse vestido tão bonitinho que você está vestindo? Boas obras. Ah, mas quem é que vai ver? Deus. Mas ninguém vai ver, mas Deus vai. Eu estou me vestindo, eu estou me aprontando para o Senhor. É a minha roupa de ver Deus. Boas obras. Verso 10, 11. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Eita! Olha aí, irmã Marisa Félix, estava pregando, cantando um dia desse aí que eu vi o vídeo. Olha aí você, minha irmã, o que de fato Paulo está dizendo aqui, instruindo a Timóteo, que mulher tem que ficar calada na igreja. Então, esse negócio de mulher pregadora, pastora, isso é um absurdo. Será que é isso? Nós nunca podemos interpretar um texto sem o seu contexto. Como no contexto imediato, cercano, próximo desse texto, não fala nada desse assunto, nós precisamos recorrer ao contexto geral, que é toda a Bíblia. E em toda a Bíblia nós vemos tanto essa proibição da mulher falar lá na igreja de Éfeso, quanto também a menção de Paulo de mulheres que com ele, juntamente com ele, o próprio Paulo que escreveu isso aqui, trabalharam muito, não apenas trabalharam muito no Evangelho, certo? De fato, não houve nenhuma apóstola. A Bíblia não menciona no Novo Testamento nenhum ministério pastoral feminino. Não menciona. Ah, mas eu vi um texto lá de Gênesis que fala que é porque era pastora de gado, de ovelhas mesmo, lá, literalmente ovelhas. Ali não está falando de ministério cristão, certo? De fato não menciona, mas também não proíbe. Aqui está dizendo que elas deveriam aprender com todo o silêncio e sujeição na igreja de Éfeso. Por quê? Como também na igreja de Corinto. A gente precisa conhecer o contexto histórico do qual o texto faz parte. Naquele tempo, como já disse inicialmente, pouca gente sabia escrever e muito menos ainda pessoas sabiam ler. Então, as mulheres, como a maioria dos homens, mas mulheres ainda em maior maioria, para ser redundante, não liam nem escreviam. Portanto, aquilo era algo novo que chegava para elas, a informação do cristianismo. As reuniões não eram num templo, numa casa de oração como nós conhecemos hoje, com uma bancaria ou poltronas, um microfone e uma certa liturgia organizada. As reuniões eram nas casas. Bem-vindo, Rogério, meu irmão salguiano. Deus abençoe sua vida. Então, para não haver uma desordem na reunião, as mulheres não deveriam fazer perguntas para os seus maridos durante a reunião. Isso tumultuaria a reunião. Mas deveriam ouvir com toda atenção e perguntar em casa. Mas e depois que a mulher já aprendeu, já perguntou para o marido, já entendeu a palavra, ela também poderia pregar a palavra? Poderia e deveria, como fez a mulher samaritana, que trouxe o povo da cidade para ouvir Jesus. Como fizeram outras mulheres que Paulo mencionou, pedindo todo o apoio para elas, por causa do seu trabalho no Evangelho. Então eu estava dizendo, para fechar aqui esse assunto, que de fato não tem uma menção bíblica da ordenação de mulheres ao pastorado, tampouco ao apostolado no Novo Testamento. São mencionadas como diaconisas, como ajudadoras de Paulo no Evangelho. Sim, de fato, isso é ponto passivo.
Não tem como ir além disso, porque a Bíblia não vai dar nenhum apoio. No entanto, a Bíblia não proíbe. O que não é proibido, logo é permitido, desde que seja apropriado ao contexto, ao resultado e ao bom senso. Por exemplo, numa cultura marcadamente machista, patriarcal, como a cultura judaica, que era o principal reduto da pregação de Paulo nos lugares onde ele ia, não ficaria bem, seria improducente para a igreja nomear pastoras. Mas os tempos mudaram. O próprio Paulo escreveu que diante de Deus não tem macho e nem fêmea. Todos, é Cristo em todos. Então, se os tempos mudaram do ponto de vista cultural, sociológico, e a sociedade não vai se fechar para o ministério feminino, logo que elas também podem exercer esse ministério. Ah, mas não tem exemplo da Bíblia falando que pode, mas também não tem que não pode, proibindo. O que Paulo está proibindo aqui não era que elas pregassem o evangelho, ele está ordenando aqui no capítulo 2, eu vou ler de novo para terminar. A mulher, verso 11, aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então a mulher é mais susceptível a ser enganada do que o homem? De uma certa forma, sim, e de uma certa forma, não. Se por um lado ela pode ser iludida por palavras, por outro lado também ela tem uma percepção, eu estou falando da mulher em gênero, né, de forma genérica, que ela tem uma percepção mais aguçada do que o homem para muitas coisas. Então, o que seria o ideal? O ideal, agora eu vou emitir uma opinião pessoal, é um casal de pastores. O fulano de tal, o José pastor, a Maria pastora, casados, exercendo juntos um ministério. Ela tem ferramentas emocionais, cognitivas, que falta a ele. Mas ele tem também que falta a ela. E os dois se completarão, vivendo o mesmo chamado, ela em submissão a ele, sub quer dizer dentro, uma caixinha dentro da outra caixa. A caixa da missão da vida dela está dentro da caixa da missão da vida dele. Submissão. E por um outro lado, ela pode ajudar muito, principalmente no trato com as irmãs da igreja, para ministrar para mulheres, para aconselhar, para orientar, além de poder fazê-lo também ao lado dele, quando a circunstância assim o exigir, certo? Mas, de fato, o que está escrito, e eu precisava de dar essa explicação. Eu quero convidar você para amanhã, se o Senhor permitir, mais uma vez estaremos aqui para o estudo do capítulo 3 de 1 a Timóteo. Marca aí na sua agenda para o celular despertar e lembrar você. Por volta das 3 da tarde, estaremos estudando o capítulo 3 de 1 Timóteo, que traz muitos assuntos importantes. Assim fazendo, daqui a um tempo você terá estudado juntamente comigo mais um livro inteiro da Bíblia. Já estudamos mais de 20. São 66. Já pensou poder estudar, me dar o privilégio de estudar junto com você toda a Bíblia? Que bênção, que maravilha. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Se você está acompanhando pelo Facebook, deixe aí o seu comentário, compartilha com seus contatos. Você que vai acompanhar aí também pelo Instagram, você pode compartilhar com seus contatos, pôr aí no seu story. Para você que acompanha pelo YouTube, você pode se inscrever no canal se ainda não está inscrito. Você pode deixar aí o seu like, o seu joinha e pode também deixar o seu comentário, certo? Me ajudando a alcançar 1.000 inscritos para que o YouTube, a plataforma, venha incentivar mais pessoas a ver esse vídeo. Grande abraço para o meu cunhado Josué Vieira da Silva, minha irmã
Eunice, a chará da mãe de Timóteo, né? Tá lembrado? Aí em Brasília. Deus abençoe vocês poderosamente. Que Deus abençoe sua vida, você tenha um abençoado final de semana sob a graça de Deus. Fiquem com Deus, a paz do Senhor a todos.